Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui também, no Contra Tudo e Contra Todos. Olha, vai ser um jogão. Supercopa domingo, Palmeiras e São Paulo, direto do Mineirão. E um detalhe, novidade aí que eu não contei para você, eu esqueci de contar no outro vídeo, mas além da CBF estar estudando aumentar o número de estrangeiros no Campeonato Brasileiro, nas competições brasileiras, nacionais, a CBF também já divulgou, já é oficial, já estava vendo aqui na Jovem Pan, que a Supercopa vai estrear uma novidade, tá? Vai estrear uma novidade que é a arbitragem se comunicando com a torcida presente no estádio, com todos os presentes ali, evidentemente com quem estiver vendo a transmissão também, pelo sistema de alto-falante do estádio, coisa que acontece na NFL, National Football League, ou seja, Liga Nacional de Futebol, que é futebol americano, né? Como você sabe, nos Estados Unidos, eles chamam o futebol americano de futebol. Para eles, isso é o futebol, e o nosso chamado futebol aqui no Brasil, para eles é o soccer. Então, a Liga Nacional de Futebol é a Liga Nacional, digamos, de futebol americano, e isso acontece muito lá. Quando acontece uma polêmica, o nego pisou na linha ali, não pisou, tá com o pé na linha, com o pé no chão, não tá fora. Aí eles entram ali para decidir, né, vê um replay, vê a imagem, e o árbitro vem e comunica, ó, tal situação, aconteceu isso. E todo mundo no estádio escuta, aí ele marca a situação. Aí o pessoal vai à loucura, vibra e tal. Então isso vai acontecer a partir desse domingo na Supercopa e possivelmente seja adotado no Campeonato Brasileiro também. Não sei, não é oficial ainda que vai para o Brasileiro, mas deve acontecer. E a imprensa está oriçada com o que está acontecendo, hein? Que jogão, o Verdão aí vai para cima do São Paulo aí, meu amigo. Teve um momento muito emblemático na trajetória do Abel, onde ele mostrou que ele seria capaz de gerir o elenco dessa forma. Vocês se lembram, na primeira etapa da volta do Dudu, que o Dudu era quase sempre substituído? Sim. E algumas vezes ele saía demonstrando estar contrariado, né? Ia ali para o banco, meio cara feio e tal, e a gente pensava, vai começar um negócio aí que pode ser ruim, porque ídolo, do jeito que é, com o tamanho que tem o Dudu, né? Se começar a bater de frente, aquela coisa, o técnico vai perder o elenco e tal. Muito pelo contrário, ele tomou as rédeas daquilo, continuou usando o Dudu da mesma forma, e o Dudu jogou bola demais. Mas ele mudou o status, né? Porque era o Dudu protagonista e passou a ser um Dudu coletivo. Tudo bem, só que isso é inimaginável. Então, só que metaforicamente era um Dudu que era a estrela que brilhava, e principalmente no título com o Filipão, quase sozinha. 2018. Ele, entre aspas, apaga um brilho da estrela que passa a ser mais útil e que ganha coisas na sua carreira que são muito mais brilhantes do que o seu brilho individual antes do Abel chegar. Quem é mais estrela? É muito dedo do técnico. Qual é a maior estrela do Palmeiras hoje? Mas eu sou técnico. É o treinador. É o treinador. Mas eu acho até que o caso do Dudu, ele é muito específico, porque foi o único caso, Paulo, que talvez você tenha chegado num limite. Foi o único caso que eu sei que houve, de alguma maneira, uma intervenção por parte da diretoria. Porque o Dudu chegou a cogitar sair do Palmeiras, a ir embora definitivamente. Com o Cuca também. Porque ele não estava... Com o Cuca também. Sim, mas... A proposta da China. Não, mas ali era uma outra coisa. Ainda não era grande do... E não tinha nada a ver com o Palmeiras, quer dizer, houve de fato essa... E o Dudu falou pra gente aqui, não isso, tá? Não foi isso que ele disse, até para não colocar palavras na boca dele, mas eu tenho essa informação de que o Dudu chega a cogitar e que a diretoria, na época o Gagliotti, né, fala com o Abel, explica da importância da idolatria. E aí eu acho que houve uma estima recíproca, de um para outro e de outro para um. Quer dizer, o reconhecimento sobre as qualidades, reciprocamente. Então eu acho que tanto o Dudu percebeu o quanto o Abel era bom e importante e tudo mais. E isso o Dudu falou aqui, ele falou, cara, eu não gostava mesmo, não gostava do que eu tinha que fazer, do que era... Porque com o Filipão, se você for lembrar... É o jogo sem a bola. Era absolutamente assim, era bola no Dudu. Sim. E de fato dava certo. Eram dois times, um no Brasileiro, um no Libertadores, ele jogava em ambos, era o único. Então, isso, era o único. É isso. E o Dudu reconheceu os méritos e todas as qualidades indiscutíveis que a gente vê jogo após jogo do Abel e vice-versa. Eu acho que aí o Abel também começou a perceber no Dudu e ter um Dudu diferente, mais aplicado para o time, mas que ainda assim, tecnicamente, mas a diretoria ajudou, era o melhor né? jogador do Palmeiras. A diretoria ajudou, né? Ajudou nesse Aí caso, a força ajudou. da instituição. É o que eu estou falando do Flamengo. É isso. O O que respaldo. precisa mudar? É a força da instituição. Chega ali, o dirigente, o cara, opa, chegou o cara ali que é o presidente do clube, chegou o diretor de futebol, né? A camisa é pesada, tem não sei quantos milhões ali que torcem por mim, os caras estão na arquibancada, tá todo mundo correndo para me ajudar.
Baixar a bola e ouvir o técnico. Mas é um caso raro no futebol, não é só no Brasil não, mas vou falar do Brasil só. Na dividida, qualquer jogador do Palmeiras com o treinador, dá o treinador. Mas ele que trabalhou pra isso. Isso hoje, ganhar né? esse peso. A ponto de hoje não ter mais E o dividido. clube ajudou. Não tem mais dividido. Porque os caras sabem que não tem dividido. Nem sai para dividir. Sim. Mas ele trabalhou, mas ele é algo que ficou enorme. Sim, não, é verdade. Ninguém tá a 5 degraus do treinador. Não adianta, pô. O cara, tipo, o título brasileiro agora sobra para ele, na conta dele, cai muito na conta dele. No momento em que ele perde o Dudu, o Endrick, boa parte do Brasileirão estava numa fase ruim, até Libertadores na desclassificação. Sim. Era uma dificuldade. O Endrick vem na fase final e aí sim ele explode. Ele tira o Rony, tira o Arthur, ele perde o Dudu. Você fala, onde ele vai buscar? Se a gente dizia aqui que ele só tinha 11, onde ele vai buscar? Ele traz o Breno Lopes de volta, né, que é um cara de título de Libertadores, também é um cara que passa muda o sistema tático para 3 zagueiros. Muda o sistema. Mas tecnicamente é pior que os caras que saíram. Então, mas E o time melhora. Mas é incrível. Então, o incrível é isso. Isso é Não, futebol, é o controle jogo absurdo coletivo. da parte tática, Entendeu da o parte momento. técnica, da parte psicológica. Psicológica. De um elenco que muda. E o elenco fala assim, vamos acreditar que dá certo. Isso então, muito mas, difícil, eles acreditam. Um elenco acreditar mas no é esse treinador ponto que eu desse queria tocar, Calçade, porque o que para mim, o que mais não sei se dá para dizer que me surpreende, mas assim, o que mais me impressiona é o fato de que esse respeito, esse aceitar um banco de reservas, ele não tem a ver com o tamanho do treinador, embora você tenha toda a razão, porque o tamanho do Abel hoje é muito maior do que o tamanho de qualquer jogador. Tem a ver, e eu digo isso tendo entrevistado quase que o time titular inteiro do Palmeiras nessa mesa aqui do linha de passe. Do linha de passe, que é a mesma mesa, que é o bola É a mesma mesa? Não é a mesma mesa. Está na hora de liberar uma verbinha. Outra mesa. Mesma mesa não, mesmo lugar. Mesmo estúdio. É o mesmo set. Precisamos cobrar Mesmo um set. aluguel. E assim, Na mesma mesa eu ia é comprar um negocinho do Mickey impressionante Mouse. a verdadeira estima que os caras têm pelo Questão de treinador. convencimento e de eles... Assim, o jogador de futebol hoje, acho que até mais do que em outra época, eles são convencidos não através só das palavras, mas através do que eles enxergam. Constatação. Então quando eles veem que aquilo que o dá técnico certo. está falando dá certo e vai fazer bem para eles, como atletas, como profissionais, vai fazê-los ganhar mais dinheiro, ter mais prestígio, conquistar mais títulos, todo mundo se convence e a coisa anda. E aí quando você vê o clube trabalhando da presidência para a diretoria de futebol, para a comissão técnica, para o elenco, trabalhando de uma forma muito linear, as coisas funcionam. Então, nesse caso, não é necessário ter o melhor time para ser o melhor time. O Palmeiras não tem o melhor time, mas o Palmeiras é o melhor time, porque ele O aqui trabalha Veiga melhor. falou meio que isso. É isso, né? cara. E acho que assim, era E é isso. difícil demais. Os caras admiravam, sabe? O Luan sentou aqui e falou, eu não cogitava ser técnico de futebol. E essa para mim talvez tenha sido a frase mais forte de todos os caras elogiando o Abel. Ele falou, eu passei a me interessar pela profissão de técnico e quero ser técnico de futebol quando eu parar de jogar por causa do Abel, por causa do trabalho do Abel. O Luan que foi para o banco também. Sim. Com o Murilo. Tem 2 pontos o aí Murilo que chegou. a gente não pode deixar passar. Primeiro é que o Palmeiras tem a estrutura profissional mais bem montada do futebol brasileiro no departamento de futebol, onde quase todos são bem amadores, mas num nível de amadorismo mais baixo e perverso. Falando dos outros clubes. Dos outros clubes, quase todos, 90%. É amador. Perto do Palmeiras eles são todos amadores, quase todos. Não todos, mas Corinthians. É um negócio... Era o departamento de futebol profissional, era a coisa mais amadora que havia no clube. A ponto, Aí, Calçade, do gerente de futebol de base do Palmeiras recusar três propostas para virar executivo do profissional do Corinthians. Aí tem uma eleição e a promessa é que vai profissionalizar. E continua no nível amador, sim, mais baixo nível. Então, era só discurso, eles não sabem nem organizar a coisa. Então, aí o Palmeiras ganha muito nisso, na estrutura, que não é barata, hein? É cara, mas dá resultado. Porque não é só o treinador. O treinador, ele é a ponta de um processo maravilhoso, porque ele é muito bom. Mas ele é muito bom porque a estrutura também é muito boa. Sim. Ele muito bom numa estrutura podre, ele não ia trabalhar, ele já teria ido embora há muito tempo. O outro ponto é, a gente fala do elenco que não é do mesmo nível
no caso do Flamengo, a gente pode botar Atlético Mineiro nessa conversa, em termos de grupo de jogadores, mas não há nenhum outro treinador e outro clube que consiga tirar dos seus jogadores 60 jogos com a intensidade do Palmeiras, sem alterar a equipe do jeito que os outros alteram, sem ter a capacidade de alterar, né? É impressionante, é basicamente aquele grupo para campo, 60 jogos e é igual. E igual num nível altíssimo, nível numa alto. intensidade, numa Isso, entrega isso é invejável. absurdo, isso é invejável. Quem conseguir será aplaudido, ninguém conseguiu. E até para a gente entrar especificamente no que está acontecendo nesse momento, dentro de campo, outro mérito do Abel é esse, parecer entender exatamente quando o jogador deve receber as oportunidades, né? E motivá-lo a trabalhar por essas oportunidades. Eu vou falar do Flaco Lopes, que meteu o gol da vitória hoje, né? E que tem aproveitado muito bem as oportunidades, e que teve oportunidades lá atrás, ainda em 2022, e ali sequência de jogos, sequência de gols na Libertadores passada, em 23, né? Sim. Sequência de gols e tal, em jogos, aí de repente foi murchando, foi tecnicamente se escondendo um pouco, saiu de cena. Mas saiu de cena? O Palmeiras desperdiçou o atleta? Não, o atleta estava ali e parece o ano de 24, o início do ano de 24, inclusive esse ano o River tentou contratá-lo. Para um Flaco Lopes diferente, pois é. O Palmeiras só não liberou para o River. O River queria contratá-lo agora, o Palmeiras não liberou. Né? E o Abel gosta muito do Flaco Lopes, não só na função de centroavante, né? O Abel costuma dizer que gosta de usar o Flaco Lopes, por vezes, por trás, como um ponta de lança. Quando contratou o Flaco Lopes, acho que ainda né? A contratação mais cara da história do Palmeiras. 50 milhões por 60%. Quando trouxe do Lanús, ele era uma promessa, ganhando... Jogava bem na Argentina. Muito bem, era um centroavante com característica que lembrava-se em termos de movimentação, tá? Não de qualidade. O que o Pedro faz no Flamengo, em termos de tipo de jogador. Mas veio aqui e encontrou dificuldade. E eu também não sei dizer se esses gols, se a atuação contra o Santos, o gol belo, o gol de centroavante, o golaço de cabeça que ele fez hoje, se isso será suficiente para que a gente veja o Flaco Lopes se reconduzindo. Mas, dado o histórico do Abel de conseguir extrair dos jogadores quando a gente não esperava mais, como o Breno Lopes, como o Marcos Rocha de zagueiro, como o Richard Rios, que começou bem, sumiu, voltou e jogou bem, como o Gabriel Menino, que começou bem, sumiu e voltou e jogou bem, acho que dentro de todo esse histórico, a gente tem esperança que isso aconteça. E dentro do perfil de elenco que o Palmeiras tem, acho que o Flaco Lopes é um cara que pode ser útil. Mas por isso que o futebol brasileiro vende os garotos e contrata os jogadores de 30, 35 anos. Porque são caras que vêm prontos, mas não vêm com uma capacidade de jogar a quantidade de jogos que a gente tem na intensidade que a gente precisa. Mas são caras prontos. Aí a gente vende para quem tem a paciência de trabalhar os jovens. E um dia vai dar certo. Os nossos aqui precisam dar certo para ontem. Então, logo, a gente vende esses caras, que vão ser muito bem trabalhados, depois se surpreende, nossa, fulano lá fora, como está jogando, e o Palmeiras faz o contrário. Tanto que a média de idade hoje do Palmeiras, a média do Palmeiras era... Porque o Bragantino, o Red Bull, o time mais jovem tem do Brasil, uma média baixa. O Palmeiras também foi com essa média. Muito baixo. O Palmeiras hoje jogou mais jovem que o Bragantino. Motivos óbvios. Porque estava jogando Naves, Fabinho. Mas era o time reserva. Mas era reserva. Agora, qual é o time que vem com jovens, reservas e mostra essa organização? Então, mas eu acho que tem uma coisa aí importante que primeiro, assim, o Abel, ele parece, até porque ele desde que chegou, acho que fez uma leitura muito boa de como funciona o futebol brasileiro. E fez críticas muito duras em relação ao futebol brasileiro. Muita gente se sentiu ofendida porque ele é um estrangeiro. Então aí eu acho que também tem aquele olhar de quem é esse gringo que chega assim falando do nosso futebol. Mas assim, 80%, 90% das críticas que ele faz e ainda faz ao futebol brasileiro são absolutamente pertinentes. São problemas meio óbvios até, e que ele fala. E aí muita gente se incomoda com isso. Por entender quais são os problemas do futebol brasileiro e como as coisas funcionam, eu acho que ele também às vezes fala, cara, esse jogador aqui, eu não vou colocar ele em campo, pode ser consciente, pode não ser consciente, mas assim, eu não vou colocar ele em campo por 6, 7 jogos. E aí,
você tem, de repente, jogadores que desaparecem, que parecem completamente esquecidos pelo Abel e pela sua comissão técnica. Mas aí, para surpresa de muita gente, 2 meses depois, o cara volta num outro nível. Então, acho que o Zupac citou vários desses jogadores. Essa prática de, às vezes, afastar um pouco o cara num momento de turbulência, para permitir também que o cara passe a ter uma tranquilidade e possa voltar num outro momento, tem dado certo. Agora, se o Lopes vai ser ou não solução, eu não sei. Como disse o Zupac, não são 2 jogos e 2 gols na sequência que indicam isso. O que eu sei é que, pelo elenco que o Palmeiras tem hoje no seu setor ofensivo, ele vai ser absolutamente necessário. Ele precisa praticamente... Especialmente depois que o Henrique for embora, né? Porque ele vai ter que jogar mais mesmo. Eu acho que ele vai ser útil. Ele não precisa ser a solução, mas precisa contratar alguns jogadores, porque o Palmeiras não pode entrar nessa temporada ou jogar a temporada imaginando que o Flamengo não vai tirar o 80%, 90% do que seu elenco pode oferecer, o elenco flamenguista, e o Palmeiras precisa de jogadores em algumas posições mais decisivos para isso, e é muito difícil você contratar jogadores com o perfil que o Abel quer, mas precisa. Ele mesmo falou que está usando o estadual para fazer avaliações dos jogadores mais jovens. Acho que ele usa pouco os jovens porque ele é tão competitivo que ele não quer perder nenhum jogo, ele não sacrifica vitórias em detrimento de você ter jogadores melhores no futuro. Então ele coloca os jogadores mais jovens de um jeito em que ele acha que ele vai continuar obtendo os resultados. E o terceiro ponto, o Palmeiras investe muito para manter os seus principais jogadores, para manter o seu time principal. Sim. E aí, acaba vendendo jogadores mais jovens. Alguns muito bem vendidos, outros vale uma discussão. Talvez essa seja a coisa mais discutível, como o Palmeiras usa a base no time de cima. Né, eu acho que essa é uma questão assim, mas tem muito a ver com o que o Abel faz. Eu entendo o que o Abel faz, e quando ele é bicampeão brasileiro, sem ter o melhor elenco nos pontos corridos, o que é quase impossível. É quase impossível você ganhar 2 campeonatos brasileiros seguidos sem você ter o melhor elenco do campeonato. E ganhar 2 Libertadores sem ter o melhor elenco, fica difícil discutir com ele. Os acertos nas dispensas dos jovens também são impressionantes. É isso. Porque mesmo aqueles jovens que todo mundo dizia, pô, mas vai liberar, como assim vai liberar esse, aquele? Tem vários nomes, né? Assim, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo surgiram juntos. Quem era a estrela dos 3? Patrick. Era o Patrick de Paula. Mais técnico no primeiro momento. Quem jogou? Danilo. E aí acho que conta muito aquilo, acho que foi o Calçado que falou, do perfil do jogador que ele quer ter, do perfil do jogador que ele, de como ele quer que os jogadores se comportem. Então, outros jovens, e acho que não é só o Patrick de Paula, que também, só pra gente ser justo, porque senão fica aquela coisa, aquela pecha, aquela marca em cima de um jogador ainda... Tem Veron, Renan, jovem, Wesley. Agora, assim, hoje, de novo, gostei do Aníbal Moreno. Fez outro jogo bom, de intensidade muito alta. Sim, eu escalaria o Aníbal Moreno para marcar o Lucas Moura na Supercopa domingo. E aí sairia quem? O Richard Rios. O Richard Rios mesmo. Só você falou de críticas do Abel futebol brasileiro, as pessoas não pode falar mal, né? Isso aqui é uma maravilha, né? Os estaduais deixam a gente mentir. Não, mas eu lembrei, sabe de quem? De um cara aqui, ó. Acho que estava sentado nesse lugar aqui. Não nesta mesa, mas nessa posição do estúdio, Paul Bright. E numa cadeira. Uma cadeira. Evidentemente. Paul Breitner falou que o futebol brasileiro jogava futebol, falando de seleção brasileira, antes de Copa 2014, jogava um futebol do passado. E ele colocou o dedo na ferida, falando do futebol brasileiro com conhecimento. Paul Breitner. E gerou toda a repercussão também. Nossa, o pessoal, esse gringo e tal. Depois do 7-1, esqueceram o Paul Breitner, né? A pancada foi tão forte. Mas o cara disse isso antes. Quer dizer, enxergando tudo isso. Então é bom quando vem alguém e fala, para ver se alguém um dia acorda. A gente fala, não adianta. O cara que vem de fora e olha e vê tanta riqueza no futebol brasileiro, tanta beleza, mas também muita destruição, porque a destruição é sistemática pela cartolagem. Porque de federação, de CBF, o que está acontecendo no CBF é um caso, virou um caso de polícia, realmente, né? Tudo que aconteceu lá. E o futebol brasileiro é assim, no dia a dia. Então, um dia a gente vai, quem sabe, conseguir arrumar. Vamos pegar carona na entrevista concedida hoje pelo técnico Abel Ferreira do Palmeiras e um trechinho do que disse ontem o Thiago Carpini do São Paulo, até para a gente já tentar dar uma projetada nesses minutos finais de linha de passe no que pode ser esse confronto do domingo pela Supercopa, os técnicos trocando elogios. O Abel, os números deles falam por si só.
É um cara que eu admiro, respeito muito o trabalho dele, de toda a sua equipe técnica, né? Criou-se até uma relação de uma certa amizade e respeito com a equipe técnica. A gente sempre trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico. Eu falei isso em outros momentos, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a capacidade das pessoas. Eu acho que ele quebrou alguns paradigmas, né, pelo fato de ser estrangeiro. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Se é o estrangeiro, se é o brasileiro, as pessoas são competentes, elas vão se estabelecendo, a oportunidade para todos, e ele aproveitou as oportunidades e vem sendo um cara vitorioso. Não tenho dúvida que vai ser uma partida muito difícil. Tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. Domingo estamos ali os dois para ajudar os nossos clubes, não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Muito bem, então o Thiago Carpini, muito lúcido, né, elogiando o Abel, e o Abel sincero também dizendo, e obviamente o Carpini também conhece melhor o Abel do que o Abel o Carpini, porque o Carpini é um fenômeno mais recente. Existe uma explicação muito simples, se quem quiser agitar pode agitar, mas a explicação é simples e tranquila. O Abel estuda os adversários, todas as ações dos adversários. Então, todo treinador tem um perfil. Se você estudar, você sabe o perfil de alteração, como ele se manifesta e que soluções ele encontra para determinadas situações. Você, ao conhecer os treinadores e estudá-los, você sabe o perfil deles. O Carpini não é um treinador que estava na pauta de confrontos do Abel. Logo, ele não conhece o Abel. A base de dados é mais... Claro, e no São Paulo a base de dados é de 3 jogos. Em contrapartida, o Carpini, especialmente para disputar as finais do Campeonato Paulista pelo Água Santa, deve ter se debruçado demais em cima do Palmeiras. E ele venceu o jogo da final. É o primeiro jogo da final, o Carpini venceu, né? E o próprio Carpini fala, olha, agora eu vou ter um outro tipo de material humano. Assim, enfrentei o Abel pela Inter de Limeira, ganhei. Enfrentei o Abel pelo Santo André, perdi. Enfrentei o Abel pelo Água Santa, ganhei e perdi. Mas a minha realidade era outra. Agora ele tem material humano para jogar e ganhar. E esses confrontos... O São Paulo tem todas as condições de ganhar do Palmeiras. Será frequente. Não é favorito e não dá para saber se vai. Mas que o São Paulo tem todas as condições de jogar melhor e vencer o Palmeiras domingo, pela maneira que as coisas estão acontecendo no São Paulo, isso para mim está bem claro. Eu acho que o ponto mais vulnerável do São Paulo, pelos jogos do estadual até o momento, é a marcação da jogada aérea de bola parada, que é o ponto forte do Palmeiras. Fortíssimo. Então, o São Paulo errou em todos os jogos, tomou gol assim, inclusive contra o Santo André em jogadas de bola parada. Errou contra o Corinthians no primeiro tempo, também. Sempre acontece pelo menos um lance, que alguém aparece livre para cabecear contra o Palmeiras. Tomou gol contra o Corinthians assim também. Tomou contra o Corinthians assim também. Então, foi uma bola sobrou, a cabeçada direto, né? Mas tem razão, perdeu mais uma bola por cima. É uma coisa séria para o São Paulo resolver contra o Palmeiras. O Palmeiras é muito forte nesse lance. Eu acho que tem uma coisa que é muito diferente da final. Está falando de um técnico com 11 finais e 7 títulos, o Abel, contra um técnico com uma decisão na carreira só. O São Paulo fez uma aposta num técnico jovem, pela situação do São Paulo hoje. O Palmeiras tem um técnico que era uma aposta quando chegou, mesmo com rodagem europeia, pequena, mas com rodagem europeia, já com alguma experiência. E agora é um técnico muito estabelecido. Porém, o elenco do São Paulo, quando ganha a Copa do Brasil, a maneira como o elenco conseguiu lidar com jogos grandes ano passado, foi algo elogiável. Esse elenco tirou o peso do jejum de títulos enorme e ganhou, como o professor Calçade adora dizer, uma casca para lidar com essas situações muito grande, muito grossa. Tá? Que o Palmeiras tem, que o Abel tem muito. Se tiver essa palavra saindo da minha boca, então, vai fazer, eu concordo com o Zupac. Não dá 100zão. Eu tô brincando. Não tem favorito no jogo, mas é óbvio que o Palmeiras, em princípio, está mais bem preparado para o jogo do que o São Paulo. Não, eu repito, não tem favorito, não tem surpresa se o São Paulo ganhar. A diferença existe, ela é favorável ao Palmeiras. O Palmeiras é um time muito mais acostumado do seu treinador aos jogadores com as decisões. O São Paulo tem jogadores muito acostumados com a decisão e um treinador que vai ser testado.
E é um time hoje bem mais leve do que era antes, pelo que fez na Copa do Brasil. Muito mais confiante e tudo mais. E pelo tabu que quebrou na terça. Também, então, eu acho que é muito difícil quebrar esse tabu. Então, eu acho que esse é um ponto. O São Paulo foi, e o Caleri falou isso depois que acabou o jogo ontem. O São Paulo foi da Copa do Brasil para cá, derrubando barreiras que não se imaginava que o São Paulo fosse capaz de derrubar, pela frustração que nos últimos anos todos, inclusive esse time na final, não todo esse, mas boa parte desse time na final. Nem os jogadores acreditavam, ele falou que o Dorival fez eles acreditarem. Exato, e aí o São Paulo derrubou o Palmeiras na Copa do Brasil, o São Paulo derrubou o Corinthians sendo perdido o primeiro jogo, São Paulo derrubou o Flamengo na Copa do Brasil, foi campeão. Chega agora, Brasil é enorme. Pois é, e chega agora e ganha do Corinthians dentro da Neoquímica Arena mesmo, com o Corinthians em frangalhos, mas era algo que não conseguia. Então acho que São Paulo e Palmeiras, em diferentes escalas, conseguiram mostrar para os seus torcedores, e isso é fundamental, que os times são confiáveis. O palmeirense sabe que ele pode confiar no time, e ele percebeu isso nos últimos anos. E nos últimos meses, o São Paulino chegou à conclusão que ele pode confiar nesses caras, porque é um time confiável. Né? Só para deixar claro que eu saio um pouquinho, só estou falando em tendências. É óbvio que pode chegar no final do jogo e o Carpini, de repente, tem um acerto que o Abel não teve. E é que a gente está falando do São Paulo, numa trajetória de São Paulo, como falou o Zupa, e com outro treinador. A gente não sabe, eu acho que o Carpini, a missão dele, a inicial é não atrapalhar o que está rolando lá. Se qualquer treinador, quando chega, é não piorar. E o São Paulo estava no nível o mais alto dos últimos tempos. Não é que é uma equipe extraordinária, mas é uma equipe que venceu, voltou a vencer. Então como eu posso... E não é, ele é jovem, mas não precisa, ninguém precisa... deixar a sua assinatura no time. Até porque a assinatura ele já deixa com a quebra do jejum. Bruno Lage que o diga, né? Pegou o Botafogo e quis assinar tudo. Exato. Se ele nesse momento for o cara da manutenção, já é um trabalho enorme. Não, e o peso dele, assim, acho que a gente fala da primeira fase estadual, tá, mas eu acho que o resultado de ontem tem um peso muito grande, positivo para o Carpini, tira também uma pressão, uma coisa que ele poderia ter, porque a gente sabe como as coisas funcionam. Se ele perde do Corinthians, ou mesmo não vence do Corinthians nesse contexto e nessa situação que o Corinthians tem, e aí perde a Supercopa, não é que ele vai ser demitido e não é que vão começar a falar sobre demissão. Mas a gente sabe como as coisas funcionam. Esse Carpini, talvez não tenha o peso. É muito jovem ainda para um time como o São Paulo. Então, assim, ele conseguiu um resultado importante. Ele tem um time que já vem de uma boa temporada e de bons momentos, sobretudo nos jogos grandes. Eu acho que mais no campeonato do que no Campeonato Brasileiro, nos grandes momentos. Ele ganha peças importantes, então a gente... Ele encaixa Lucas, Luciano e Caleri juntos. Então, e aí eu ia até entrar nesse ponto, olhando para domingo. E ele tem, talvez, hoje, ofensivamente... não jogaria com talvez jogadores com maior capacidade de decisão do que o Palmeiras tem. Se o Palmeiras tivesse o Endrick... Individualmente, sim. Exato, individualmente. Lucas... Você olha para o quarteto com o Lucas, Luciano, o Rato e o Caleri... É um quarteto de jogadores que resolvem jogos grandes. O Palmeiras tem um Veiga absolutamente indiscutível e está lutando, e lutou, e acho que encontrou o Abel, não quer dizer que estejam, mas estava lutando até ontem, ou até hoje, para definir qual vai ser a sua dupla de ataque. O Abel amaria ter o Wellington Rato no Palmeiras. O Wellington Rato seria titular do Palmeiras com ele. É o tipo de jogador que o Abel adora. Por isso que foi buscar o Caio Paulista, que é um jogador de estilo semelhante. E tem uma outra coisa que eu acho que o peso do jogo... Para o São Paulo, depois de ganhar do Corinthians, eu concordo com você, Jean, é óbvio que ganhar do Palmeiras é muito importante. O Caleri fala, inclusive, depois do jogo, em mudar o patamar do time na temporada, em pesar favoravelmente a isso na temporada. Mas se o São Paulo for derrotado, fazendo um grande jogo, um jogo competitivo, não é legal, vão reclamar, mas no fundo vão entender. Se não tiver alguma alteração muito errada. Ou então a derrota pesa menos para o São Paulo que para o Palmeiras. Depende de como ela for. Esse jogo. Depende de como ela for, óbvio. Falando de jogo equilibrado. Sim. Pesa menos. E a vitória, por mais que seja muito boa para o Palmeiras... Mas por que pesaria para o Palmeiras? Eu não entendo, então, isso também não entendo. Eu acho que o Palmeiras é o time a ser vencido. Eu acho que pesa menos para o São Paulo do que pesaria em outras condições.
Agora eu não acho Eu que também acho. né, a comparação com E, o Palmeiras... evidentemente, a vitória traz um impacto maior para o São Paulo. Eu do também que acho. pro Palmeiras. Nesse momento, sim. Claro. Sim. Né? A Eu acho vitória que traz pesa- mais. Mas o A Abel vitória poupou, traz o mais Abel pro poupou todo mundo hoje, tá? Eu acho É que a óbvio, por isso derrota mesmo. E tem que poupar, pesa né? muito pro Lógico. Palmeiras. Se o Palmeiras perder, pesa pra caramba. Então, eu acho que a derrota Pelo pesa um seguinte, pouco mais Palmeiras do que o São Paulo. Porque o São Paulo é a pedra no sapato do Palmeiras desde o Crespo. É o time que melhor Não enfrenta. é só talvez agora. É o time que É o melhor Crespo, enfrenta é o o Palmeiras e o São Dorival. Paulo. Ele vem... É engraçado, né? Porque virou uma coisa da rivalidade. Mas a é o time que importância da mais leva Supercopa. problemas pro São Paulo com versões de treinadores diferentes. Não é só o treinador. Palmeiras, sim. Então, assim, é o campeão brasileiro. E também quer vencer, cara. O Palmeiras não vai com o pé mole, o Palmeiras não vai, tá tudo bem. Não, E o nunca São vai. Paulo, Acho que vai São ser Paulo jogo. vai mais leve. O fato jogo, de hein? ir mais leve não é que com menos responsabilidade, mas o São Paulo pode estar muito mais tranquilo para fazer um jogo melhor do que se tivesse, não tenho dúvida disso, se tivesse perdido para o Corinthians. Chega com uma tensão Aí era nesse outra jogo. diferença, concordo. Agora ele chega sem a tensão, Concordo. mas não é menos competitivo porque não tem a E tensão. vão para mais o campo mais confiante. na final. Mais confiante. Para os dois times. A vitória épica de virada na Copa do Brasil do São Paulo e o 5-0 do Palmeiras contra o São Paulo. Sim. Isso é uma Que coisa foi entre os jogadores competitivos e isso vai para o campo A também. arrancada do título do Que é a Palmeiras. arrancada do título, Isso. para mim, começa ali. Opa, A lembrança. certamente. Intervalo, voltaremos para o desfecho do Linha de Passe. Lembrando que tem o Corujão Sport Center ao vivo, apresentação do Alex Tisseng, tá animadaço. Nossa. Voltou das Tomou 3 férias. cafés. O que, Tomou 3 cafés o que agora. comeu de fast food nos últimos dias de férias, nos últimos tomado dias, mais. o último mês de férias. Foi para Salvador. Ele foi flagrado. Até já. Diz que É, ainda fast faltam food 170 dias de E férias. vatapá. Tudo bem, meu amigo. Você viu aí, então, que se você estiver no estádio, você vai saber cada marcação do árbitro em caso de revisão, né? Caso de revisão ali no vídeo. Caso ele vá ali por assistente de vídeo, né? Que vai ajudá-lo e vai chamar ao monitor. Se ele for lá assistir algum lance, ele, após tomar a decisão, ele vai informar e a gente vai poder ouvir no estádio tudo que ele disser. Então, você vai ouvir pelo sistema de som do estádio, como acontece na NFL, como acontece aí no Super Bowl e por aí vai. Muito interessante essa medida aí. Muito interessante. Vamos ver como é que vai ser a prática disso aí, né? Muito curioso. Agora, o limite de estrangeiros, para mim, tem que acabar com tudo, zerar. Quer botar aí os 20, os 30 jogadores estrangeiros, bote. Por que aqui na Inglaterra pode e aqui não pode? Lá não é a maior liga do mundo. Se lá é a maior liga do mundo tendo essa não limitação, por que aqui tem que ter a limitação? Essa é a grande questão. Mas aqui é diferente. Sempre o vira-lata sempre quer ser diferente, né? Sempre quer ser melhor do que quem já é melhor do que você, claramente. Todo mundo sabe que lá é melhor e ponto final. Mas aqui a gente é o pentacampeão. Pentacampeão que há 20 anos não chega numa final de Copa do Mundo. Vídeo aqui te chamando. Deixe o seu like. Rafael Veiga, né? Rafael Veiga ganha prêmios, ganha título, levanta o troféu, tá cansado já, musculoso, de tanto levantar título. Ganhando prêmio individual, melhor craque do campeonato, isso, aquilo, artilheiro. Do Palmeiras, artilheiro da Libertadores da história, tudo, etc e tal. Aí, agora tá brigando com o Dudu aí pra artilharia do século, do estádio, tudo. Não é titular da seleção nacional do seu país. Mas o titular é um cara que não tem quantidade de prêmios individuais que ele tem, não tem quantidade de títulos que ele tem, não tem os números em algum dos times em que ele se destacou ou se destaca que o Rafael tem. Avante, palestra.